Tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar nesse período da Páscoa uma mensagem que eu já coloquei aqui no Facebook, mas queria ler com vocês o trechinho final. Ela é baseada num filme que eu vi há 40 anos atrás e que deixou marcas assim fortes para mim, que é o filme Pichote. Ele foi feito com o protagonismo do Fernando, um garoto que vivia nas ruas, e contracenou com a Marília Pêra. E acho que muitos se lembram desse filme, e foi baseado nesse filme que eu fiz essa meditação, que eu vou ler para vocês agora, marcando esse período da Páscoa, que nós lembramos da morte e da ressurreição, né? Então, acompanhem comigo, por favor, nessa leitura. O filme Pichote, ao construir um dos mais cruéis retratos da realidade nas ruas das grandes cidades, onde crianças têm sua inocência retirada ao entrar em contato com o mundo de crimes, roubos, prostituição e violência, mostra-nos a cruz dos desvalidos. Eu vi Jesus ali, estou me referindo ao filme, na dor daquele menino, eu vi, crucificado como tantos, utilizado, pisado. Naquele momento, ao sair do cinema, 40 anos atrás, eu buscava a respiração de forma mais profunda para encontrar a esperança após ter sido sacudido por aquela fria realidade. Eu já a conhecia, mas que a tela dos cinemas nos coloca lá dentro dela, na profundidade da dor e do sacrifício daqueles corpos. Busquei uma teologia que desse conta do corpo daquele garoto, o Pichote. Rubem Alves, em Variações entre a Vida e a Morte, já nos lembrara, com o veio poético que lhe é peculiar, que teologia é um jeito de falar sobre o corpo. O corpo dos sacrificados. São corpos que pronunciam o nome sagrado Deus. A teologia é um poema do corpo. O corpo orando, o corpo dizendo as suas esperanças, falando sobre o seu medo de morrer, sua ânsia de imortalidade, apontando para utopias, espadas transformadas em arados, lanças fundidas em podadeiras. Por meio dessa fala, os corpos se dão as mãos, se fundem num abraço de amor e se sustentam para resistir e para caminhar. Rubem Alves. Certa vez eu trouxe as imagens do filme Pichote e da vida e outras imagens que nos fazem refletir e repensar caminhos para um momento de celebração eucarística, da celebração da ressurreição de Jesus. A ressurreição, como sabemos, nos faz vislumbrar na morte uma nova vida. Para isso, temos de encará-la, olhá-la bem de frente, com olhos abertos e sensíveis, sentir o peso da nossa dor e principalmente da dor de nossos irmãos e irmãs que carregam suas cruzes. Por isso, na Páscoa, com a alegria de ouvir que Jesus não está mais preso à cruz, nos colocamos no lugar de outros, que ainda estão, mas que podem descer de lá. Eu fui descrevendo, numa das celebrações, situações amargas, mas que podem fazer suscitar a força e a fé. Primeiro, hoje, há muitas pessoas entre nós que vivem na depressão, angústias, crises diversas, culpas e falta de perspectiva de vida. A esperança de Cristo não é enganosa. Ela nos desperta para a vida, nos motiva para o amor justo e solidário, sentido último do viver em paz. Nos leva a caminhar adiante. A ressurreição é alegria e sentido de viver. Por tantas vezes já falamos dos que moram nas ruas, sem teto, sem terra, sem futuro.
O que seria a ressurreição para as crianças que vendem balas no trânsito, que vendem seus corpos, que vendem seus sonhos? Também já falamos dos que vivem nas prisões. O que seria a ressurreição para os jovens dependentes do comércio de drogas, que entregam seus projetos, seus sonhos, suas possibilidades de vida? E a cruz dos idosos? Alguns alegres e bem cuidados, que expressam a vida ainda com grandes limitações, outros abandonados à sorte. O que seria a ressurreição para eles? Mas há os que estão nos leitos de hospital, ou enfrentam a morte de alguma forma. Naquela época, o meu amigo Jorge Atílio Iulianelli, 50 e poucos anos, visionário, ativista, e ficou com os dias contados aos olhos dos médicos. Quem mais nós conhecemos e que está nessa situação? Vocês já viram ou participaram das correntes de amor e de solidariedade que são construídas nesses momentos difíceis? Já viram a graça de Deus no testemunho dessas pessoas? É a ressurreição tomando corpo. Também já falamos dos que sofrem agressões preconceituosas, mulheres, homossexuais, negros, índios, pobres. Mas, por outro lado, não podemos negar que há tantas pessoas que se colocam do lado deles, aprendendo com eles, fazendo brotar a vida em amor, justiça e respeito. Isso é ressurreição. Vocês já passaram por situações assim, dessas que eu descrevi? Conhece alguém que já passou por uma dessas cruzes? Temos outras cruzes diferentes dessas para levar? Por essas e tantas outras situações, a mensagem da ressurreição de Jesus, o Cristo, que anunciamos na Páscoa, não pode ficar confinada no passado, mas emerge com força no presente, como canal de esperança, de justiça e de paz para todas as pessoas, especialmente as que hoje vivem crucificadas. A ressurreição de Jesus é motivo de alegria, embora esteja ligada à crueldade da vida daquele que foi eliminado com pena de morte. Não podemos nos esquecer disso. Mataram Jesus. Ele foi assassinado pelos militares. Houve um complô, com julgamento seletivo e iníquo, feito às pressas e com um objetivo claro: prender Jesus, mesmo sem provas. Até parece coisa dos nossos dias. Convicções cruéis em torno daquele que havia feito o bem, havia pregado a justiça, havia incentivado a paz, proposto a liberdade para que as pessoas escolhessem os seus caminhos, reestabelecido a dignidade de muita gente, curando-as de suas enfermidades, trazendo-as de volta à vida social. Jesus havia valorizado os pequeninos e os pobres, porque entendia que deles é o reino de Deus. Esteve ao lado das viúvas, dos estrangeiros e de todos os que choram, porque haviam de ser consolados. A vida de Jesus foi o seu atestado de morte. Aos olhos dos mais fortes, ele amou quem não devia. Os humilhados de Israel, mulheres tidas como pecadoras, doentes que atrapalhavam a pureza dos religiosos, pobres que mostravam como a vida é injusta, crianças no lugar de poderosos, pichotes e desvalidos sem fim, pessoas de outras religiões, todas foram amadas por Jesus. Ah, como todos esses pobres sofredores ficaram felizes com a notícia de que Jesus não estava morto,
E até soldados que o martirizaram também se alegraram. Pois Jesus, que havia morrido pelos seus pecados, ou seja, pelos pecados que eles cometeram contra o justo, agora vingava pela ressurreição todos os atos cruéis deles. Uma nova possibilidade de vida se abria. Que Deus os abençoe.